Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos meditar num texto. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18 e o verso de número 2 até o 4. Glória a Deus. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberá a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Glória a Deus. Esse texto é um texto conhecidíssimo, né? Muito conhecido. E eu gosto muito de falar de Jeremias. Jeremias, para mim, é um dos profetas que eu admiro demais. Jeremias é um profeta que não tem prodígios e sinais no seu ministério. Ele não é um profeta como Moisés, como Eliseu, como Elias. Não há sinais no ministério de Eliseu. Eliseu é um profeta de palavra. Ele só tem palavra. Ele só tem profecias por intermédio da interpretação da palavra, da leitura da palavra, da proclamação da palavra. Não há nenhum sinal, não há nenhuma manifestação, como nós ouvimos testemunho aqui. Não, Jeremias não é assim. Jeremias é um camarada que ele tem graves problemas emocionais no seu chamado. Jeremias era tão abalado emocionalmente que quando Deus o chama, ele começa a dizer que ele é uma criança. Mas Jeremias tem quase 30 anos. E ele está dizendo, eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele tem um complexo, ele se sente inferior, ele se sente pequeno, ele se sente diminuído em relação a tudo e a todos. E aí Deus vem e diz a Jeremias, eu vou fazer de você como coluna de bronze. Eu vou fazer de você como uma coluna de ferro, de maneira que os outros não poderão resistir a você. É curioso como Deus pega alguém que é abalado emocionalmente, tem um temperamento melancólico, né? Chora fácil, se expressa fácil nas emoções, se derrama, se quebra. E aí Deus diz, eu vou te fazer forte, eu vou te fazer uma fortaleza, vou te fazer firme. E é assim que é o chamado de Jeremias. Jeremias passa por muitas perseguições, entre elas uma perseguição pela tua própria família. A família de Jeremias havia se corrompido, e ela agora não quer que ele fique falando o que ele fala. Como eu disse, Jeremias é um profeta que ele é rejeitado. Não é um profeta amado. Não é um profeta que o povo respeita, como eu disse, como Elias. Que o povo respeitava Elias no medo. Senão descia fogo e consumia. Respeitava Eliseu no medo, porque senão saía urso e devorava. Respeitava Moisés no medo, porque senão Deus vinha e defendia, abria o chão e engolia os inimigos. Mas não é assim com Jeremias. É interessante que Deus ele não tem uma regra de tratar todo mundo igual. Não é. O mesmo Deus que enviou o anjo para libertar Pedro da cadeia é o mesmo que deixou Tiago morrer na espada. É o mesmo. É o mesmo. O mesmo Deus que
chamou Abraão, e poderia ter chamado quem ele quisesse, mas chamou só Abraão, e tirou de Ur dos Caldeus. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque, Abednego do meio da fornalha ardente, é o mesmo Deus que permitiu que os nossos irmãos morressem na arena devorados por leões. Porque tudo está no propósito dele, no que redunda em louvor a ele, a glória dele. Se livrar, vai glorificar o nome dele, ele livra. Se morrer por amor ao nome dele, vai glorificar, ele vai morrer. Dos 12 apóstolos, só um não foi assassinado, é João. Todos os outros tiveram mortes terríveis. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Barnabé foi esfolado vivo. André foi morto a pedradas. Tiago morto a espada. Mortes terríveis. Mas João preservou dentro de uma ilha chamada Patmos. Então não é uma regra. Deus não trata todo mundo igual, não age com todo mundo igual e não faz com todo mundo igual. Então a nossa pergunta, por que não eu, não se aplica a ele. Temos os nossos questionamentos, e é nisso que somos provados. Deus levanta alguém do nosso lado, e essa pessoa do nosso lado recebe a bênção, recebe o milagre, e a gente continua remando. Você tem noção de quantas pessoas que eu orei para prosperar aqui nessa cidade mesmo? Camila sabe. Gente que não tinha nada. Eu orei, hoje tem uma grande empresa. Orei por pessoas que adquiriram casas. Orei pela prosperidade de muitas pessoas. E é lógico que vem o questionamento: por que não eu? A gente pode questionar, mas precisa entender que Deus tem sempre um propósito maior. Ele tem sempre um plano maior. Ele tem sempre um projeto maior, uma ideia maior. E a nossa mente não é capaz de compreender o porquê dessas coisas. Se eu fosse olhar a minha vida e eu fosse tirar todas as perseguições, eu tirava, Gleice. Mas se eu pudesse ver aonde essas perseguições me levariam, eu deixaria as perseguições. Então, como disse alguém, se eu tivesse todo o poder de Deus, eu mudava tudo. Mas se eu tivesse a sua sabedoria, eu deixaria tudo como está. Deus tem um plano. Aleluia. Deus tem um plano. Ele chamou Jeremias de uma maneira diferente. Quem sabe Ele chamou você de uma maneira muito especial, muito particular. O jeito que Deus fala com você não fala com ninguém. O jeito que Deus se revela a você não se revela a ninguém. É por isso que você vê coisas que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, sabe o que ninguém sabe, enxerga o que ninguém enxerga, porque Deus fala com você de uma maneira particular. Glória a Deus. Podemos glorificar a Deus por isso, porque Ele fala com você. Deus ouve a tua oração. Você já parou para pensar nisso? Não é todo mundo que Deus ouve. Ou melhor, Ele até ouve, mas não é todo mundo que Ele responde. Não é todo mundo que Ele dá o favor. O amor de Deus é para
7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. Mas o favor dele não. O favor dele é para poucos. Sabe quando você conhece alguém poderoso e fala, você podia fazer um favor para mim? Pois é esse Deus. Ele quer fazer um favor para você nessa noite. Um favor. Pensa no favor de Deus chegando na tua vida. Essa semana eu e a pastora nós vamos orar novamente na madrugada, porque o Senhor começou a me incomodar aqui em cima, e eu vou estar orando por você, para que Deus te faça um favor. Então até o final deste culto, você vai falar para Deus qual é o favor que você quer de Deus. E eu vou apresentar esse favor diante do Senhor, aleluia. E eu vou ouvir testemunhos da glória de Deus aqui neste lugar. Deus chama Jeremias. Ele agora é um profeta que está anunciando um contexto de juízo da parte de Deus. Ele está falando que Deus vai mandar um juízo sobre o seu povo. Mas ele mesmo não concorda com esse juízo. Ele mesmo não concorda com essa profecia. Ele mesmo tenta interceder, ele tenta parar, ele tenta impedir Deus. Ele tenta de alguma maneira dissuadir, argumentar. Sabe quando Deus está tratando de alguém que você quer que ele salve? E aí ele começa a tratar e você fica com medo dessa pessoa morrer. Porque o tratamento de Deus ele é meio severo, né? Algumas pessoas elas precisam ser quebradas, e esse processo da quebradura ele é dolorido. Meu Deus, como machuca. E a gente acha que vai morrer porque a gente esqueceu que falou com Deus, e Deus só está tratando. O Jeremias ele pede em algum momento exatamente esse tratamento em Judá, e aí Deus começa a liberar profecias de um cativeiro, liberar profecia de um juízo. E aí a hora que o Jeremias ele tenta impedir, como se fosse possível, ele começa a orar. E aí Deus tem que dar uma visão para Jeremias, para ensinar ele que Deus faz o que ele quer e como ele quer. O Jeremias está pregando há tanto tempo e sendo rejeitado há tanto tempo que ele nem quer pregar mais, gente. Ele não sente mais vontade de pregar, ele não sente mais vontade de fazer. Ele não tem mais vontade de exercer o chamado de ser o profeta. Ele está abatido, ele está cansado, ele está desanimado. Então Deus tem que começar a falar com ele no verso 2. Põe outra tradução para mim. Ele tem que começar falando para ele assim, ó, levanta, Jeremias. Se anima. Se dispõe. Muda a tradução para mim, por favor. Volta o verso primeiro. Outra tradução, por favor. A comum, todo mundo tem. Isso. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. Eu acho curioso que Jesus também, ele nunca faz um milagre sem a pessoa primeiro ela se dispor, ela reagir. Quando ele vai curar o cego Bartimeu, é a primeira coisa que ele diz. Ele fala, ó, tem bom ânimo. Alguém vai lá e chama ele, ó, tem bom ânimo, o mestre te chama. É a primeira coisa, é se animar, é reagir, é começar a acreditar que a história ela não para desse jeito. É começar a acreditar que a tua vida não é uma falência, a tua vida não é um fracasso, a tua vida não termina desse jeito, não. A história não acabou. Você pode estar vivendo um processo dolorido e um processo que te faz cansar às vezes, mas a história não acabou. Deus está no meio da história. Ele está no meio desse negócio. Ele tem coisas ainda a fazer na tua vida. Então ele está dizendo, ó, se anima, levanta a tua cabeça, se dispõe, se coloca de pé, não fica abatido, não baixa a tua cabeça. Está difícil, mas você vai prevalecer. Está difícil, mas você vai triunfar. Está difícil, mas você foi chamado para a vitória. Ei, levanta a tua cabeça, não se abata. Não,
A Bíblia vai dizer em outro lugar: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força é pequena. Quando a gente desanima, aí que vai embora toda a vontade de reagir. Então Deus está nos comissionando aqui, nos convocando, nos chamando a atenção, está nos falando ao nosso ouvido: se anima, se anima. E aí você está questionando: Deus, eu vou me animar como? De que jeito eu vou me animar? Como é que eu vou me animar? Dá uma olhada na minha vida, dá uma olhada na minha situação, dá uma olhada na minha condição. E aí o Senhor está dizendo para você: para de olhar para a tua vida, para de olhar para a tua condição, para de olhar para as tuas dores, para de olhar para isso, começa a olhar para mim agora. Se dispõe e olha para mim, olhe para mim, se dispõe. A tua força não está naquilo que você faz, não está naquilo que você conquista, a tua força está no Senhor. O texto diz: podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Então é Ele que vai te fortalecer nessa noite, é Ele que vai te visitar, é Ele que vai animar você, mas você precisa olhar para Ele, você precisa se dispor. Oh, aleluia. Em seguida ele fala: agora você precisa descer à casa do oleiro. Ele começa dizendo: levanta, e agora ele diz: desce. Equilíbrio. Porque a gente tem esse negócio. A gente é muito extremista. Um dia a gente quer conquistar o mundo, outro dia a gente não quer levantar da cama. Um dia a gente quer evangelizar jardim inteirinho, outro dia a gente não quer falar com ninguém. A gente é assim, Um dia você está tão feliz, irmão, que você está bom dia para todo mundo de graça. Você nem conhece ninguém na tua rua. Bom dia. Outro dia as pessoas te cumprimentam, né? Soubesse que eu estou passando. Que nós somos assim, volúveis. Mas o que o Senhor está colocando aqui em nós é equilíbrio. Aleluia. Equilíbrio. Deus vai equilibrar as coisas nesse lugar. Deus vai equilibrar. Sabe o que Ele vai dar para você? Constância. Sabe o que Ele vai dar para você? Ele vai dar perseverança. Sabe o que Ele vai dar para você? Firmeza. Ele vai te dar animosidade. Ele vai te dar equilíbrio. Um mês você está bem, outro mês você está mal. Isso em várias áreas. É área emocional, é área física, é área financeira. Pois bem, o Senhor está liberando uma palavra nessa noite para a tua vida. Eu vou te dar equilíbrio em várias áreas da tua vida. Estou te dando equilíbrio na tua vida emocional. Estou te dando equilíbrio na tua vida espiritual. Estou te dando equilíbrio na tua vida financeira. Estou te dando equilíbrio na tua vida física. A tua pressão não vai ficar oscilando. O teu corpo não vai ficar se sentindo bem, mal, uma hora com dor, outra hora sem dor. Recebe equilíbrio de Deus aí, recebe a visita do Senhor aí, estabilidade, esta é a palavra. Deus está te dando estabilidade. Para quem está ouvindo essa palavra, Deus está te visitando, está te dando estabilidade emocional, aleluia, a ponto de você não depender das circunstâncias para poder se sentir bem. Você vai se sentir bem nele, no poder dele, no nome dele, na palavra dele, porque ele não te falta, ele não faz falta, ele não vai fazer falta na tua vida, pelo contrário, ele é presente em todo tempo. Bendito seja Deus, aleluia. Então ele diz: desce agora, Jeremias, porque lá é que eu vou falar com você. É quando você se equilibra. Quando você está ansioso, você não ouve Deus. Eu nunca ouvi um ansioso ouvir Deus. Eu estou falando da autoridade de um ansioso. Eu sei, irmão. Não tem noção.
Eu já fui ansioso de começar o janeiro, preocupado com o dezembro já. Começar o ano e imaginar como é que seria o Natal. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu começava a namorar uma garota, eu já namorava com ela hoje, amanhã eu estava com medo dela terminar já. Esse era o meu nível de ansiedade. Eu consegui um emprego e eu ficava com medo de ser mandado embora no outro dia. Esse era o meu nível de ansiedade. O meu nível era tão grande que eu tinha dores no estômago frequente. Dores terríveis. Esse era o meu nível de ansiedade. Aí eu me converti e a ansiedade veio junto comigo, ela não ficou lá fora. Por quê? Porque não é físico, é emocional. É a mente. E a mente é um processo de ser transformado. Você vai aprendendo na palavra, vai confiando na palavra, alimentando da palavra, e aí a palavra vai te dando equilíbrio, a palavra vai te estabilizando, a palavra vai te fortalecendo. E eu tinha as mesmas dores. Aí eu orava, e não conseguia ouvir Deus. Aí eu só conseguia ouvir Deus quando acabava a minha força de orar. Aí acabava a minha força de orar, que eu sossegava, eu ficava quieto. Aí eu conseguia ouvir Deus. E um dia Deus me mostrou isso. Porque crianças normalmente, quando elas querem alguma coisa, elas perturbam, né? Elas ficam ali no pé toda hora, eu quero. Você não vai me dar, eu pedi já, você já não falou e tal. Aí você manda ele ficar quieto. Fique quieto. Eu já falei que eu vou te dar. Fique quieto. Você não fala com ele enquanto ele está eufórico. Você manda ele ficar quieto. Não é à toa que Deus, ele fala pelo menos 2 vezes na palavra: calai-vos, porque a peleja não é vossa, é de Deus. Calai-vos, fique quieto, pare de reclamar, pare de lamentar, pare de murmurar. Calai-vos, parai e vede o grande livramento do Senhor. Aí o salmista: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, Ele será exaltado entre as nações, Ele será exaltado na terra. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, aquieta, cala essa voz dentro de você que diz que não vai, que não adianta, que não funciona. Manda ela ficar quieta e ouça a voz de Deus dizendo para você de novo: vai dar tudo certo. Diga para quem está perto de você aí: vai dar tudo certo. Diga para ele, libera essa palavra para ele, libera. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Cala essa voz que fica te atormentando, dizendo que não vai dar certo, que não vai funcionar. Manda ela se aquietar, se calar e ouça Deus te falar: vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Aleluia! Oh, glória a Deus! É só quando você se cala. É só. Então Jeremias tem que descer. E descer fala disso. Arrependimento genuíno, humilhação, dependência de Deus. Porque, queridos, Deus pode te livrar, Deus pode te salvar, mas Ele não pode te tornar dependente na marra. Ele não te obriga a ser dependente dEle, ainda que crie circunstâncias para isso. O entendimento tem que ser seu, que você é dependente dEle. E quando eu entendo que eu sou dependente, eu paro de agir pela minha vontade, eu paro de agir pela minha ideia, pelo meu raciocínio, pela minha força. Eu paro de lutar com a minha carne e eu entrego tudo na mão dele, e eu deixo ele fazer na hora que ele quiser fazer.
resolver na hora que Ele quiser resolver. Eu não coloco na mão dele e fico igual o burro do Shrek. Já resolveu, já resolveu, já resolveu, já resolveu. Não! Eu entrego na mão dele e eu esqueço. Eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que aprender. Sabe como é o meu mundo todos os meses? Eu não sei o quanto que eu vou ter de renda para poder pagar o que eu preciso pagar. Eu não posso viver atormentado com isso, então eu vou dormir. Eu coloco na mão dele e vou dormir, acreditando que Ele me chamou, Ele estabeleceu e Ele não vai deixar faltar. Aleluia! O teu descanso está nele, a tua vitória está nele, a providência vai chegar, a bênção de Deus vai chegar, o milagre vai chegar, mas descansa. E sabe, aqui nessa noite eu acho que tem pouquíssimas pessoas que têm aquele temperamento de descansar. Pouquíssimas. A grande maioria aqui cresceu aprendendo a pegar o boi na unha, a se virar na vida e a resolver o que precisa ser resolvido. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade, lá em São Paulo. Eu ia para a feira para ajudar as senhorinhas a carregar as sacolas de feira pesada. E aí elas me pagavam um pastel. Aí eu não queria o pastel, eu pegava o dinheiro do pastel. E eu ia para casa com aquele meu dinheirinho, eu tinha 10 anos. A gente é ensinado assim. Tem muita gente aqui desse jeito, que aprendeu a se virar cedo, teve que aprender a se virar cedo. E aí isso criou você aquele comportamento de que eu resolvo. Eu até falei com alguém, né? Quando você pede algo para alguém, essa pessoa não faz, o que você faz? Você resolve. E esse comportamento é tão sério que aí você pede para Deus. E aí Deus não faz na hora que você pediu. Aí o que você faz? Eu resolvo. É isso que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Tem coisas que você não vai conseguir resolver. Já foi falado aqui, a minha graça te basta. Tem coisas que você não vai poder resolver, só eu posso resolver na tua vida. Mas enquanto você mexer, eu não mexo. Enquanto você ficar colocando a tua mão, eu não vou pôr a minha mão. Tira a tua mão, tira a tua mão. Eu vou colocar a minha mão nesse negócio, diz o Senhor. Aprenda a descansar no Senhor, aprenda a descansar. Você não vai perder. Eu vou dizer de novo, você não vai perder. Eu vou dizer mais uma vez, você não vai perder. Você vai aprender a descansar nele, porque ele não perde, ele não conhece derrota, ele não conhece fracasso, ele não sabe o que é perder. Então descansa nele. Aleluia, glória a Deus. Quando Jeremias desce, ele vê o oleiro trabalhando com um vaso, moldando um vaso. Só que enquanto o oleiro está moldando o vaso quebra. E muita gente erra nesse texto, porque ele acha que o vaso caiu da mão do oleiro. O vaso não caiu da mão do oleiro. O vaso quebrou na mão do oleiro. Porque o vaso tinha uma qualidade ruim, dura, como foi falado aqui hoje. E gente dura não se permite moldar. Gente de coração duro não se permite modelar. É assim que eu penso.
Ninguém muda o que eu penso. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ninguém muda o meu entendimento. Ele não muda a maneira de pensar, como está em Romanos 12. Transformem pela renovação do vosso entendimento. Não renova o entendimento, é o mesmo. É por isso que quebra. Você vai conhecer pessoas na igreja que ela está sempre se quebrando, sempre se quebrando, sempre se quebrando. Porque o oleiro está sempre querendo fazer, sempre querendo fazer, sempre querendo fazer. E aí ele não permite o oleiro fazer do jeito que ele quer fazer. E adivinha só, eu e você nunca vamos ganhar do oleiro. Ele vai quebrar a gente quantas vezes for preciso. Mas tem uma coisa mais interessante nisso aqui. É que o vaso se quebra, mas o oleiro não se desespera. O oleiro não fica surpreendido. Ah, meu Deus, quebrou. Não. Porque nenhum erro seu vai surpreender o oleiro. Eu vou dizer de novo. Nenhum tropeço seu, nenhum erro seu, nenhum fracasso seu vai surpreender o oleiro. Nenhum. Hoje eu falei com um senhor, ele me ligou à tarde, me convidando para pregar. E ele falou assim: eu tive alguns erros na minha vida, eu tive alguns tropeços na minha vida, mas Deus agora está me levantando. E eu falei para ele, falei: irmão, só pode cair quem está de pé. Só tropeça quem está fazendo alguma coisa. O cair é do justo, não é do ímpio. O ímpio não cai porque o ímpio está caído. O erro é de quem tenta acertar. Então por que você está se punindo tanto por causa dos erros? Você não pegou o oleiro de surpresa? Ele não foi surpreendido? A Bíblia diz em João 6,70, Jesus reúne os 12 e fala para os 12: ó, eu escolhi vocês 12, e no meio de vocês tem um que é o diabo. Um ano antes, irmã Doraci, ele já sabia que o cara ia trair ele. Um ano antes. Mas você nunca viu Jesus ir lá e tirar satisfação com Judas. Você nunca viu. Ô Judas, vem cá, deixa eu conversar um negócio. Você está querendo me trair? Nunca. Pelo contrário, ele colocou Judas no cargo de tesoureiro. Você nunca se perguntou se Mateus era o cobrador de impostos, por que Judas é o tesoureiro? Porque o oleiro, ele não desiste de trabalhar com o vaso. Não importa quantas vezes esse vaso se quebra, ele não vai desistir de trabalhar. Ele não vai abandonar você no processo. Ele não vai abandonar você no processo. Ele começou a boa obra, ele vai terminar essa obra. Ele começou algo na tua vida, ele vai até o final. Ele não vai deixar você no caminho. Aleluia. Jesus olha para Judas no dia da traição e diz: amigo, para que foi que você veio? Pensa num oleiro que não muda por causa do erro do vaso. Ele não altera o caráter, ele não altera o que ele sente, ele não altera a relação dele. Você altera, mas ele não muda. Eu, o Senhor, não mudo, diz o Senhor. Ele é o mesmo. O amor que ele tinha por você ontem é o mesmo que ele tem hoje, e é o mesmo que ele vai ter por toda a eternidade. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então o oleiro nunca vai deixar de trabalhar porque o vaso quebrou. A gente deixa. Como que o homem é? Como que o homem é limitado? A gente despreza o vaso quebrado.
O vaso quebrou, pecou, caiu, machucou. Não dá para usar mais não. O oleiro nunca vai abandonar o vaso quebrado. Ele não vai substituir o vaso quebrado. A gente substitui o vaso quebrado. O homem é desse jeito. Você não serve mais, ele se substitui. Você não alcança a expectativa dele, ele coloca alguém que alcança. Você não alcança a expectativa que ele pôs, ele coloca alguém no teu lugar. O homem te substitui. Deus não. Deus olha para você do jeito que você é e diz para todo mundo: eu vou usar ele e eu vou usar ela do jeito que ele é e do jeito que ela é. Aí os inimigos vão levantar. Você acha que não tem inimigo? Tem inimigo no mundo espiritual, mas nós tem muito. Quer ver? Zacarias 3. A Bíblia diz que Deus vai lá e vai escolher Josué para ser o sumo sacerdote. Esse Josué é filho de Josadaque. Ele chama para ser o sumo sacerdote. A Bíblia diz que o diabo se levanta e diz: esse não pode. Dá uma olhada nas vestes dele, está tudo sujo, ó. Esse não pode. Aí o anjo começa a discutir com o diabo. O anjo começa a dizer: o Senhor te repreende. Mas ele está lá acusando: esse não pode, esse não pode, esse não pode. Então dali a pouco, na visão, a Bíblia diz que Deus ordena que venham vestes novas sobre Josué. Oh glória! Ele arranca as vestes que estão sendo de acusação e coloca vestes brancas aonde não há acusação. Oh, aleluia. Então você é um vaso frágil, então você é um vaso que se quebra fácil. E aí os acusadores estão lá dizendo para Deus: não dá para usar ela, não dá para usar ele. Qualquer coisinha está rachando, qualquer coisinha está quebrando, qualquer coisinha está se ofendendo, qualquer coisinha está magoando, não dá para usar. Aí sabe o que Deus diz? Então eu vou fazer um vaso novo. Aleluia. Eu vou começar um processo de fazer um vaso novo. Foi isso que aconteceu com você. Um processo de Deus transformar você num vaso novo. Deus está mudando estruturas aqui nessa noite. Deus está mudando o alicerce aqui neste lugar. Alicerce espiritual, estrutura espiritual. E Deus está dizendo: eu vou fazer um vaso novo, mas eu não vou abandonar o projeto, eu não vou substituir o projeto, eu vou continuar o projeto. Eu escolhi Cida e eu vou Cida até o fim. Eu escolhi Kemily, eu vou com ela até o fim. Eu escolhi a Kelly, eu vou com ela até o fim. Coloca o teu nome nesse vaso. Ele está dizendo: eu escolhi Alcindo, eu vou com ele até o fim. Eu chamei Natalícia, eu vou com ele até o fim. Deus escolheu você e não pediu para ninguém aprovar, não pediu para ninguém dar o voto dizendo sim. O dele já basta. O dele já diz: eu vou usar a vida da Camila até o final. Aleluia! Oh glória! Mas ele precisa ficar mais forte. Então eu preciso mudar a estrutura do vaso. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer um vaso novo. É incrível porque o vaso quebra, mas o oleiro não deprecia o valor do vaso. Para nós, esse copo tem um valor, mas se ele quebrar, ele já não tem valor nenhum. Deus não. Para Deus o valor é o mesmo. O sangue que foi derramado na cruz foi derramado por vasos quebrados. Aleluia.
O sangue derramado na cruz foi derramado por pessoas de todos os tipos e de todas as variáveis. Pessoas fortes, pessoas fracas, pessoas saradas, pessoas doentes, pessoas sábias, pessoas não tão sábias, pessoas que tenham habilidade, pessoas que não tenham habilidade, pessoas que serão pregadores e aquelas que não serão pregadores. O sangue foi derramado por todos eles. Essa é a grande verdade do Evangelho, que no Evangelho não há servo e livre, não há macho e fêmea, não há rico e pobre. No Evangelho todo mundo é um só. Sabe, quando Deus atravessa Israel no Mar Vermelho, a Bíblia diz que o mar só se fecha depois que Israel passa, porque quem não pode passar é os egípcios. Israel vai passar. Mas eu quero que você pense: 3 milhões de judeus, 3 milhões de judeus atravessando o Mar Vermelho. Não tinha só judeu forte, atleta, sarado. Tinha judeu velho, tinha judeu doente, tinha criança, tinha manco, tinha coxo, tinha gente de todo tipo. Mas o mar não se fechou enquanto o último judeu não passou. O mar não se fechou enquanto o último judeu não atravessou. Porque Deus não é Deus que exclui, Deus é Deus que inclui. Você pode se sentir excluído, mas Ele já te incluiu na lista dele. Você vai participar da grande festa. Você vai participar da grande festa. O teu nome já está lá, já está pago a entrada. E o teu nome está na lista. Ele não anula o seu valor. Ele não vende você, não desfaz de você, não abandona você. Pelo contrário, Ele faz um vaso novo. Ele faz um vaso novo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Ele faz um vaso novo. Tudo nesse vaso será novo. Tudo. A sua forma de cantar será nova. A tua forma de ministrar será nova. A tua forma de liderar será nova. A tua forma de pregar será nova. A tua forma de orar será nova. Quando Deus faz, ou melhor, quando Ele refaz, é muito melhor que o primeiro. Porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira.